2 Coríntios 3, a partir do versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Até o versículo 11. No parágrafo anterior, vimos que o apóstolo Paulo estava enfrentando algumas dificuldades, certamente em relação à presença de judaizantes que fizeram uso de cartas de recomendação, se apresentando à igreja de Corinto, e exigiam que o próprio apóstolo Paulo também fizesse, aparecesse na igreja com cartas de recomendação. Mas o apóstolo Paulo esclareceu que ele não precisava, não seria necessário a ele apresentar cartas de recomendação. Bastava olhar para a igreja de Corinto, para que tantos detratores ou qualquer outra pessoa pudesse ter uma noção da integridade de Paulo, da seriedade do seu ministério, da fidelidade do seu ministério. Ele fala sobre isso no contexto antecedente. Nesse ambiente onde os judaizantes se faziam presentes, exigindo que a lei fosse observada em detrimento da graça salvadora, Paulo decidiu tratar, no parágrafo que lemos hoje, sobre a relevância da graça, para que não houvesse a menor sombra de dúvida no coração dos crentes de Corinto sobre aquilo que é essencial no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, desde o capítulo 3, a partir do versículo 6, Paulo se identifica como ministro da nova aliança. Olha aí o texto para você perceber. Ele faz questão de dizer que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, estamos habituados a ouvir a palavra aliança, a palavra pacto, e segundo James Packer, alianças ou pactos na Escritura, na Bíblia Sagrada, são acordos solenes, negociados ou impostos unilateralmente, que impõem a ambas as partes permanentes relações definidas, com promessas específicas, reivindicações e obrigações de ambos os lados. Quando Deus faz uma aliança com suas criaturas, somente Ele estabelece os seus termos. Nosso Deus é um Deus de alianças, é um Deus de pactos. Encontramos alguns pactos ou algumas alianças na Bíblia. Normalmente encontramos duas denominações bem específicas quando o termo é pacto ou aliança. Por exemplo, o pacto das obras. Esse é um termo muito comum na teologia reformada. E como diz a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, o primeiro pacto feito com o homem por Deus foi o pacto de obras, na qual a vida foi prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob condição de perfeita e pessoal obediência. Então, o primeiro pacto que você encontra nas Escrituras é conhecido como o pacto das obras. O outro pacto, depois do pacto das obras, que é fundamental e muito conhecido, é o pacto da graça. Pater diz: quando Adão e Eva falharam em obedecer os termos da aliança das obras, Gênesis 3:6,
Deus não os destruiu, mas revelou-lhes sua aliança de graça, prometendo-lhes um Salvador. Quando você lê Gênesis, vê o homem pecando, desobedecendo a Deus, e espiritualmente ele morre, e ao invés de ser fulminado pelo Senhor, o Senhor prometeu um Salvador, Cristo Jesus. Mas antes da vinda do Salvador, antes da vinda de Cristo Jesus, encontramos alguns pactos que também revelam o cuidado divino. Por exemplo, o pacto com Noé, onde o arco-íris domina o céu, mostrando esse compromisso do Senhor e a promessa do Senhor. O pacto com Abraão, visto na circuncisão. O pacto com Moisés, que pode ser visto no Sinai. Esses são pactos que estão nesse ambiente do pacto da graça. No entanto, o profeta Jeremias, escrevendo o seu livro, faz referência a uma nova aliança. E quando chegamos ao cenáculo, horas antes de Jesus ser preso e crucificado, nós encontramos reunido com seus discípulos, instituindo a ceia, e ao tomar o cálice em suas mãos, ele afirmou o quê? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então você tem lá o pacto das obras e o pacto da graça. E a confissão de fé, eu vou ler o que ela diz na seção 3 e 4 sobre a nova aliança. Havendo-se um homem tornado por queda, incapaz de ter vida por meio deste pacto, ou seja, do pacto das obras, ao Senhor apouve fazer um segundo pacto, comumente chamado pacto da graça, por meio do qual Deus gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação mediante Jesus Cristo, requerendo deles fé nele para que possam ser salvos, prometendo dar o Espírito Santo a todos quantos são ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Seção 4 diz: este pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento, em referência à morte de Jesus Cristo, o testador, e à herança eterna, com todas as coisas a ele pertencentes, legadas desse pacto. Então, o que nós encontramos historicamente, pensando, e na nossa confissão de fé, a referência ao pacto das obras que acontece quando Adão é criado por Deus, mas ele desobedece, e aí o Senhor estabelece o pacto da graça, onde o Senhor se compromete a enviar um Salvador para resgatar o homem, já que por causa da queda ele se tornou incapaz de poder se reconciliar com Deus. O próprio Deus toma iniciativa no processo da restauração e da reconciliação deste homem. No parágrafo que lemos nessa noite, e aí a gente vai voltar para o texto, você notará que o apóstolo Paulo faz menção à velha aliança, e ele refere-se aqui à aliança mosaica e à nova aliança, referindo-se a Cristo Jesus. E ele faz uso de uma série de figuras, comparando as duas alianças e mostrando a superioridade da nova aliança em Cristo Jesus. Veja o que ele diz sobre a velha aliança no versículo 6. Vamos ver? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo diz que a letra faz o quê? Mata. E o que quer dizer com esse negócio que a letra mata? Ele começa dizendo que é o ministro da nova aliança, e logo depois vai dizer: a letra mata. Será que Paulo, e eu já ouvi esse tipo de afirmação, então deixa eu colocar aqui, será que Paulo está fazendo alguma crítica aos estudos? A letra mata, a leitura mata, os livros matam, o conhecimento mata? Obviamente não. Até porque o próprio apóstolo Paulo era um grande estudioso. Paulo, na verdade, quando disse que a letra mata, estava preocupado com aquilo que os judaizantes faziam e ensinavam. Como traz uma das notas da Bíblia de Genebra, o legalismo judaico havia reduzido a lei a pouco mais do que um código externo. Os legalistas, os judaizantes que estavam ali na igreja de Corinto naquele momento, conheciam a lei, mas não havia mudança em seus corações.
Portanto, a lei sem uma transformação, sem uma conversão genuína, mata, condena tais indivíduos. Não é suficiente observar exteriormente a lei. É por isso que a lei mata. Você lê, aprende, e a coisa fica na cabeça, você consegue exercitar, e esse conhecimento fica apenas na vida, sob a perspectiva de moral, de ética, de um código externo, mas não produz conversão, quebrantamento, arrependimento, mudança de vida. E Paulo diz: olha, esse tipo de conhecimento simplesmente não leva a lugar nenhum, é mortal. A lei apenas teórica não leva à morte. Não é suficiente sequer observar exteriormente a lei. Mas Paulo diz mais. Paulo diz que a velha aliança é a aliança chamada de mistério da morte. E o que Paulo quer dizer com isso? Meu querido, a lei foi dada para promover vida. No entanto, ela se tornou um instrumento de morte, porque ela denunciava o pecado daqueles que não a obedeciam. A lei revela o pecado, mas não tira o pecado. A lei condena, mas não absolve. Quem não obedece à lei se torna réu da mesma. Mas Paulo diz no mesmo versículo 7 algo sobre a lei, diz que a velha aliança foi revestida de glória. Kissmaker afirma que a lei divina emite glória porque é santa, justa, boa e espiritual. Quando Moisés desce do Sinai, você deve lembrar da narrativa lá em Êxodo, você descobre que quando ele desce, o seu rosto brilhava e ele precisou cobrir o seu rosto, porque o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Enquanto o brilho já fosse desvanecente, ou seja, ele estivesse já perdendo o brilho, ainda assim era tão intenso que o povo não conseguia contemplá-lo. E aí Paulo termina falando sobre a velha aliança e diz: olha, a velha aliança não resplandece mais. Ele diz: olha, a velha aliança tem a cara da morte, porque a letra mata. Tem o mistério da morte, porque a lei condena, não absolve. Quem não obedece à lei se torna réu da mesma. A velha aliança também foi revestida de glória, mas uma glória desvanecente. E Paulo diz que a velha aliança já não resplandece mais. Se a velha aliança tem essas características, quais as características da nova aliança a qual Paulo se refere aqui? E é o que nos interessa nessa noite. Encontramos 4 características da nova aliança que precisamos entender, porque esse conhecimento traz esperança para o nosso coração. Ele diz no versículo 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do que? Do Espírito. Lê comigo a parte final. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança é conhecida pelo quê? Porque ela vivifica. Enquanto a lei escrita mata, a nova aliança vivifica, pois o ministério do Espírito traz vida. Porque a nova aliança, o pecador é substituído por Cristo, e em Cristo ele recebe o perdão dos pecados. Então a grande questão é essa: a lei acaba matando porque ela denuncia o pecado, mas ela não é capaz de transformar o coração. Ela precisava ser observada com perfeição, e ninguém consegue observar plenamente a lei. Portanto, todos nós, se erramos uma vez, quebrando um dos mandamentos, já somos réus de todos os mandamentos. Somos condenados naturalmente à morte. No entanto, quando você olha para a nova aliança em Cristo Jesus, nós descobrimos que essa nova aliança vem com a marca da vida, porque o Espírito Santo traz vida para o nosso coração, e porque na nova aliança Jesus nos substitui, e em Cristo nós recebemos a garantia do perdão dos nossos pecados. Mas a nova aliança, Paulo vai dizer, olha aí versículos 9 e 10: porque se o mistério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o mistério do que? Justiça. O ministério da justiça. A nova aliança é o ministério
da justiça. Enquanto a lei condena, não por ser ela má, o problema não é a lei é santa, justa, tola, espiritual, mas a carne é fraca, doente, impotente. Portanto, uma vez que o homem não consegue guardar a lei, ela a condena. A lei exige perfeição absoluta. Entanto, a nova aliança cria espaço para a justiça, ou melhor, para a justificação. Na nova aliança, o ser humano é inocentado. O culpado é perdoado por causa de Cristo Jesus. Na nova aliança, Deus declara um pecador justo mediante o sangue de Jesus, que tem o poder de redimir e ao mesmo tempo nos coloca no caminho da santificação. Nós, quando somos vistos por Deus, nós somos vistos à sombra da cruz, ou por trás da cruz de Cristo. Cristo Jesus recebe sobre si a ira que era destinada a nós, e por causa disso, Deus olha para nós e nos perdoa em Cristo Jesus, transformando a nossa sorte radicalmente. E por causa de Cristo Jesus, nos é imputada a justiça de Cristo, somos justificados em Cristo Jesus e reconciliados com Deus. A nova aliança, por causa de Cristo Jesus, é o ministério da justiça ou da justificação. Mas a nova aliança é ainda mais gloriosa do que a velha aliança. Veja aí o versículo 10, por favor. Porquanto, leia comigo, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sob excelente glória. Note que o apóstolo Paulo faz questão de dizer, olha, a velha aliança, ele se referindo à lei mosaica, ele diz que ela foi revestida de glória. Tanta glória que o rosto de Moisés não podia ser contemplado pelo povo hebreu quando ele desceu do Sinai. No entanto, Paulo deixa claro que a nova aliança traz uma sobre-excelente glória, e ela é sobre-excelente porque ela vem com a marca do Espírito Santo vivificador e aponta para Cristo, aquele que nos reconcilia com Deus Pai. É uma glória ainda maior, porque em Cristo Jesus a vida do ser humano pode ser transformada, pode ser radicalmente modificada, pode ser radicalmente lavada e perdoada por meio da morte de Cristo Jesus. E aí Paulo termina falando da nova aliança no versículo 11, e veja o que ele diz: porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, a nova aliança traz vida, a nova aliança traz justificação, a nova aliança é mais gloriosa, e a nova aliança é permanente. Enquanto a velha aliança teve um tempo de vida determinado, ou seja, até que a nova aliança fosse estabelecida, fosse firmada, enquanto a velha aliança teve tempo determinado, a nova aliança é permanente. Ela não tem fim por causa de Cristo Jesus, Senhor nosso. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a velha aliança é a tentativa do homem fazer o seu melhor para agradar a Deus, mas a nova aliança é Deus fazendo tudo por nós. Na velha aliança, tudo vem de mim, nada de Deus. Na nova aliança, tudo vem de Deus, nada de mim. Portanto, o que eu quero que você perceba quando a gente compara a velha aliança com a nova aliança é o seguinte: a nova aliança deve revestir no nosso coração de esperança, pois sabemos que Deus é quem toma iniciativa para nos alcançar com graça, nos redimir, nos justificar e nos reconciliar consigo mesmo. Portanto, quando Deus toma iniciativa, nós podemos ser transformados, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Deus toma iniciativa e nos alcança com graça, nós estamos em mãos seguras, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, qual o aspecto fabuloso e precioso da nova aliança? É porque a nova aliança traz esperança para o nosso coração, porque Deus é fiel às suas promessas. A nossa aliança traz segurança para o nosso coração, porque ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor.
Filipenses, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou há de completá-la. Ele nos justificou e Ele nos glorificará. Bendito seja o nome do Senhor, porque aquele que começou a boa obra completará essa obra em Cristo Jesus nosso Senhor. Sendo assim, meu querido, seja grato a Deus por causa da nova aliança em Cristo Jesus. Tenha uma vida marcada pela fidelidade ao Senhor por causa da nova aliança em Cristo Jesus. Seja obediente ao Senhor por causa da nova aliança em Cristo Jesus. E ande cheio de esperança, mesmo nesse mundo tenebroso, por causa da nova aliança em Cristo Jesus. Afinal de contas, nem a morte pode nos separar do grande amor de Deus que nos alcançou. Que o Senhor nos abençoe e revista o nosso coração de esperança e de segurança cada dia, em nome de Jesus. Amém.